Irmãos, nós vamos tomar ceia hoje. E eu quero iniciar essa pequena meditação aqui com vocês justamente em um texto que fala sobre a ceia. Para dar um start aqui, para depois entrar no assunto que eu quero realmente conversar, algo que o Senhor me falou nesses últimos dias, que me trouxe a memória, na verdade, e que trouxe um alento, uma segurança, um conforto para o meu coração, e eu quero repartir isso com vocês. Então vamos ver lá Mateus 26 a 28. Mateus 26 a 28. Eu vou usar aqui a versão NTLH, então talvez se tiver um pouquinho diferente da tua Bíblia, mas eu gosto muito dessa versão que ela traz muita clareza assim, em alguns aspectos. Diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Agora presta atenção, o sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Em outras versões diz: este é o sangue da nova aliança. E é a partir daqui que eu quero entrar num assunto que nós vamos falar um pouquinho hoje. Todos nós sabemos que na antiga aliança Deus veio até o homem e através de Moisés entregou a lei. E essa lei, ela teve como função mostrar ao homem que ele era pecador e que ele precisava de um Salvador. A lei, ela não veio para justificar o homem, porque ela não tinha essa incumbência, mas a lei veio mostrar para o homem que para que ele fosse justificado, ele precisava de Deus, precisava de um Salvador. Quando Deus deu a lei a Moisés, é interessante que quando a gente olhar lá em Êxodo, nós vemos um povo ficando com medo de se aproximar de Deus. Pela manifestação que aconteceu, da maneira que Deus se manifestou sobre o monte, com trovões, com fumaça, e o povo ficou temeroso, e o povo disse assim: Moisés, vai tu, deixa que nós ficamos aqui, vai lá ver o que Deus quer que a gente faça, e tudo que Ele mandar nós vamos fazer. Mas na prática nós sabemos que tudo que Deus mandou fazer, eles não conseguiram fazer. Porque justamente a lei ela veio para mostrar para o homem que ele não era capaz de viver por conta própria, por si só. Afinal de contas, o pecado lá de Adão, a base dele foi a independência. O homem, ele quis ser independente de Deus, viver sozinho. E porque tentou isso e se afastou de Deus, é que nós entramos num caos, e esse caos, ele traz as consequências todas até os dias de hoje. Agora, aqui Jesus ele fala que através do sangue dele estava sendo garantido uma nova aliança. A nova aliança que Deus estava fazendo com o homem. A partir da obra da cruz, Deus estabelece uma nova aliança com o homem. Na antiga aliança, quem trazia o sacrifício era o homem diante de Deus. Na nova aliança, quem trouxe o sacrifício foi Deus. Ele ofertou o seu Filho, Ele ofertou a Jesus, e através dessa oferta, desse sacrifício, a palavra nos fala em Hebreus que foi um sacrifício de uma vez e para sempre, não vai haver outro sacrifício semelhante, e melhor, não é necessário que haja outro sacrifício semelhante a esse, porque a obra de Jesus foi completa, foi consumada, foi perfeita, não falta nada. E Jesus diz que esse sangue, ele é a garantia, é aquilo que assina, chancela, dá a veracidade para essa nova aliança que estava sendo feita entre Deus e o homem. É interessante a gente sempre entender uma coisa: não foi o homem que buscou essa aliança, foi Deus que buscou essa aliança. Não foi o homem que procurou se aproximar de Deus, foi Deus que veio se aproximar do homem, a ponto de ele se fazer homem
se tornar, né, como fala em Filipenses, se tornou figura humana e veio estar entre nós, veio fazer a sua obra, veio pregar o Evangelho, veio trazer o Evangelho, na verdade, e o Criador se fez criatura para ter relacionamento conosco. E a partir desse princípio, eu quero entrar num aspecto que é muito... a gente sabe disso, mas às vezes não é a realidade na qual a gente vive, e por muitos momentos da nossa vida a gente pensa que não pode ser verdade. E para ajudar, eu quero olhar com vocês Mateus 1:23. No contexto aqui, nós encontramos um anjo, falando com José, porque afinal de contas Maria estava grávida e José entrou em parafuso. Como assim? O que aconteceu? Não fui eu! Né? E o anjo veio acalmar o coração de José e dizer para ele: tu deve sim te casar com Maria, porque esse bebê que foi gerado aí, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E no versículo 23, a palavra diz assim: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Irmãos, a nova aliança, ela fez com que Deus venha a estar conosco. Não é mais um relacionamento com um Deus distante, não é mais um relacionamento frio, não é um relacionamento baseado em sacrifícios, não é um relacionamento baseado em observância da lei, não, é um relacionamento baseado na pessoa de Deus, onde Ele está conosco. Ele próprio veio estar conosco. Mais uma vez, é preciso ficar bem firme no nosso coração, porque é isso que traz um peso maior. A iniciativa foi de Deus. A iniciativa foi do Pai, Ele veio até nós. E aqui, o anúncio do anjo, falou muito no meu coração essa palavra. O anúncio do anjo foi que o seu nome será Emanuel. Ou seja, ele estava dizendo assim: ei, o nome daquele que está sendo gerado, aquele que vai ser o sacrifício dado para que uma nova aliança seja constituída, o nome dele é Deus está conosco. Isso, dentro do contexto judeu, era algo muito distante, assim, principalmente para esse período no qual eles estavam vivendo. Até porque no passado Deus havia se manifestado de muitas formas, né? Ele tinha feito muitos milagres. Deus tinha mostrado as suas grandezas de uma maneira assim impressionante. E isso os pais foram contando para os filhos, que foram contando para os seus filhos, e essas verdades, esses grandes feitos de Deus foram passando de geração em geração, através das próprias escrituras que vinham ficando, e eles vinham sendo instruídos nelas. Só que existia uma coisa: fazia muitos anos, onde não havia uma manifestação assim de Deus. Então existia ali um relacionamento frio, distante, baseado em sacrifício, baseado em medo, em temor. Não existia um relacionamento com o Pai. Existia um relacionamento frio. Quando essa palavra veio, e foi isso que afrontou tanto também o povo naquela ocasião, o povo de Israel naquela ocasião, porque primeiro se levanta um profeta lá no deserto, um cara muito estranho, chamado João Batista, que começou a anunciar que estava vindo o reino de Deus. Daqui a pouco esse mesmo profeta, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso começou a afrontar o quê? O sistema religioso daquela época. Começou a afrontar os homens que, então, eram aqueles que entendiam da lei, aqueles que deveriam ensinar o povo, e mais, que deveriam estar bem cientes da época na qual que eles estavam vivendo, porque ela havia sido predita lá pelo profeta Daniel, que nesses dias no qual eles estavam vivendo, iria sim se manifestar o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Então eles perderam o passo e não observaram o que estava acontecendo naqueles dias. Por quê? Porque o coração estava endurecido, porque eles estavam tentando se relacionar com Deus distante. Agora vem a palavra:
o filho que vai nascer, o nome dele é Emanuel, e esse é Deus que está conosco. E essa palavra, irmãos, é uma palavra assim que veio muito forte no meu coração, reafirmando essa verdade. Deus está conosco. Deus está contigo. Talvez tu não sinta isso. Talvez tu já sentiu, mas hoje tu não está sentindo. E isso não muda nada. Não quer dizer que Deus se afastou. Não, Ele continua sendo Emanuel. Ele continua sendo Deus conosco. E só para a gente ter, eu sei que todos nós aqui sabemos vários relatos das proezas de Deus, das grandes feitos de Deus, mas só um versículo que eu quero pegar lá de Josué, que tem uma afirmação de Deus aqui que é muito importante, Josué 1:9. Josué, no contexto, ele estava tomando por herança, né, o ministério de Moisés. Ele estava se tornando líder depois que Moisés havia morrido. E a incumbência dele, a missão que Josué ganhou de Deus foi conduzir o povo para dentro da terra prometida, para dentro da terra prometida e ali estabelecer suas raízes, conquistar a terra. Era a promessa de Deus. E no versículo 9 de Josué 1 diz assim, aqui Deus falando com Josué, lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Agora presta atenção, porque eu, o Senhor, seu Deus, Deus falando com Josué, eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Agora, vamos pensar um pouquinho. Logo em seguida, que Deus falou isso aqui, já aconteceu um milagre. Eles atravessaram o Jordão que estava em cheia. Atravessaram, como eles tinham atravessado o mar, eles depois atravessaram o Rio Jordão para entrar na terra prometida. O primeiro grande desafio que eles encontraram foi uma cidade chamada Jericó, que era uma verdadeira fortaleza, cercada de muralhas intransponíveis, olhando humanamente. E aí Deus dá uma estratégia para eles, que todos conhecemos. Vocês vão rodear essas cidades todos os dias. No último dia vocês vão rodeá-la mais uma vez e quando soar a trombeta, vocês vão gritar e as muralhas vão cair e vocês vão tomar a cidade. Milagre, o poder de Deus. Esse Deus que havia prometido para Josué, eu estarei com você por onde quer que tu andares, estava ali. Quem foi que derrubou as muralhas? Foi o grito do povo? É lógico que não. Foi o poder de Deus que estava presente com Josué ali naquela ocasião. E aí, se nós formos olhar, tem vários momentos, relatos e afirmações de Deus para outros homens de Deus também, dizendo isso. Eu estarei contigo. Não tema, eu estarei contigo. Eu estou contigo. A partir de Jesus, isso se tornou algo muito mais real para o povo de Deus. Isso se tornou algo que não é mais uma promessa. É algo que é real, verdadeiro, está aqui hoje. Deus está conosco. Amém. Deus está contigo. Por onde quer que tu ande, Deus está contigo. A gente pode dizer que Deus, o Deus que derruba muralhas, está conosco. Amém? Agora abre tua Bíblia aí em Salmo 145. Aqui tem um outro aspecto desse Emanuel, Deus conosco, que também ministra muito no nosso coração. Salmo 145, versículo 17. O Senhor é justo e todos os seus atos... Vamos de novo. O Senhor é justo em todos os seus atos. É fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. Eu quero frisar aqui, Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Um outro aspecto desse Emanuel, Deus conosco, é que Ele está perto de nós. Não é mais um Deus distante. Nós não estamos mais nos relacionando com Deus que nós não
podemos sentir, que nós não podemos ver suas maravilhas acontecendo. Não, Deus está bem perto. É interessante que nesse texto ele diz assim: a todos os que o temem dá o que é necessário. Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus que está perto de nós, nos dá o que é necessário. Amém? Eu creio que ninguém aqui não tem aquilo que é necessário. Nós podemos alguns ter mais, outros um pouco menos, mas o necessário todos nós temos. Não é verdade? Isso é porque Deus, Emmanuel, está conosco. Está perto de nós. E melhor ainda nisso tudo é que Jesus, ele não só veio estar perto de nós, como ele fez de nós uma família. E agora nós podemos cuidar uns dos outros. Por isso não faz sentido mais, no meio da família de Deus, alguém passar necessidade. Né? Às vezes Deus ele quer dar o necessário para nós através de um irmão. Ou quer dar o necessário para um irmão através de nós. Então nós precisamos ficar atentos, porque Deus ele está perto de nós. E Ele nos usa, quer nos usar para fazer essa diferença na vida uns dos outros também. Tem um outro aspecto em Isaías 41:10. Um outro aspecto que fala também desse Deus Emmanuel, Deus conosco, que está perto de nós. E no versículo 10 de Isaías 41, ele diz assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Irmãos, Deus, Ele está conosco e por isso nós podemos nos sentir seguros. Seguros no meio de uma pandemia, seguros no meio de dificuldades econômicas que estão vindo por aí também, seguros no meio desse mundo que está um caos, porque Deus está conosco, porque Ele é Emmanuel, porque Ele veio estar perto de nós, nós podemos e devemos nos sentir seguros nele. Amém, irmãos? Eu quero dar assim, muito peso, muita ênfase nessa questão de nós. Talvez tu pense assim: não, mas isso eu sei, Deus está comigo. Mas e como tem sido na prática esse Deus estar contigo? Como nós temos tentado resolver as nossas questões, as nossas situações, as nossas dificuldades? Como nós temos tentado viver nesses dias? Como nós temos enfrentado então essa pandemia? Como nós temos enfrentado as mais diversas situações, diferentes situações da nossa vida? Nós estamos enfrentando tudo isso com essa revelação de que Deus está de fato comigo, perto de mim, ou eu estou andando nas minhas próprias forças? Porque às vezes nós temos o conhecimento de que Deus está conosco, mas continuamos vivendo uma vida independente. Não, se Deus vem estar comigo, é para que eu esteja com Ele, esteja nele, me movendo através dele. Um texto muito conhecido que nos lembra, que nos traz também essa lembrança, é Mateus 28:20, quando Jesus ele dá a grande comissão para os discípulos, e logo em seguida, no final do versículo 20, ele diz assim: e eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Às vezes a gente lê isso: Jesus vai estar comigo. Irmãos, Jesus está contigo. Ele está contigo. Ele prometeu. Assim como Deus prometeu a Josué: eu estarei contigo por onde quer que tu andares, Jesus prometeu para os seus discípulos, nós somos discípulos nesse século, e Ele diz para nós: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até o fim dos dias, até os últimos momentos, eu estarei com vocês. Então Ele se manifesta como um Deus que nos traz segurança, um Deus que está perto de nós, um Deus que está conosco, que se manifesta
solidário e entende a nossa situação e sabe por tudo que nós estamos passando e está pronto para manifestar o seu poder em prol de cada um de nós. Uma verdade muito importante que nós temos que ter muito gravado no nosso coração é que Deus é por nós e não contra nós. Porque quando, às vezes, uma palavra ou uma pregação pode vir no sentido ou recheado de princípios da velha aliança, e isso pode trazer uma impressão de que Deus, se tu não andar naquela linha que foi estabelecida ali, Deus vai se voltar contra ti, a ira dele vai se acender e tu vai ser consumido. E isso, irmãos, a nova aliança veio desfazer esse erro, esse conceito errado que o homem tinha com relação a Deus. Deus não está contra o homem, Ele está a favor do homem. Ele não está contra nós, Ele está a favor de nós. Ele não está contra ti, Ele está a teu favor. E às vezes nós nos relacionamos com Deus baseado num sentimento de medo, e isso nunca vai nos levar a ter um relacionamento saudável com Ele. Deus é nosso Pai, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele com amor. Ele nos amou primeiro, por isso que nós podemos amar Ele agora. Mas tem um aspecto ainda que para o meu entendimento é o mais profundo de todos, que fica em Colossenses 1:27. Nós falamos que Emmanuel, que é Deus conosco. Nós vimos que Deus está conosco, que Ele está perto de nós, que Ele está sempre pronto para nos ajudar. Mas aqui Paulo, ele traz uma profundidade maior ainda e, no meu entendimento, tremenda a respeito desse Deus conosco. E ele fala no versículo 27, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. Qual é o segredo? E Paulo diz, o segredo é este: Cristo está conosco? Cristo está perto de nós? O que ele diz aqui? Cristo está em vós. É mais do que está perto. É mais do que está próximo. É mais do que está comigo. Ele está dentro de mim. Ele diz que esse segredo ele estava oculto durante os séculos, mas que foi revelado nesses últimos dias. E é esse segredo que nos dá a firmeza da esperança que nós temos em Deus. Deus Emmanuel, aquele Emmanuel anunciado pelo anjo José, é o Deus que está vivendo hoje dentro de nós, no nosso novo coração, no novo espírito que foi regenerado a partir do momento que nós nascemos de novo. Então, é tão tremenda essa revelação de Deus Emmanuel, porque passa a ser algo que estava fora do alcance do homem, para não estar apenas ao alcance, mas que está vivendo dentro de nós e vivendo a partir de nós. Então, queridos, essa palavra que tem sido revelada nos últimos séculos a partir de Jesus, e ela chegou até nós hoje, essa revelação de que Deus vive em nós através do seu Espírito. E porque Ele vive em nós, nós podemos ter confiança, certeza, descanso, força, coragem, ousadia, segurança, paz, nos sentir amados por Ele. O Espírito Santo, Ele não iria habitar em nós se Ele não gostasse de nós. Não é verdade? Deus, Ele não ia ficar em ti se Ele não tivesse apreço por ti, se Ele não gostasse de ti, se Ele não sentisse prazer em estar contigo, estar vivendo em ti. Mesmo que, às vezes, o nosso comportamento possa destonar e possa até entristecer o Espírito Santo, que é algo possível, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo vai se retirar da tua vida, ou que Ele deseja se retirar. Sabe por quê? Por que Ele não tem desejo, não quer e não vai fazer isso? Porque quando acontece alguma coisa e nós pecamos, nosso comportamento foi errado, quebramos
algum princípio de Deus, o Espírito Santo, ao invés de questionar Deus e dizer, pai, tu viu o que ele fez? Eu vou sair dele agora. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele olha para a cruz. E ele vê a obra consumada do Filho. E como uma das incumbências do Espírito Santo é glorificar o Filho, o Espírito Santo, ele se entristece. Só que logo em seguida, ele nos convence do pecado. Para que nós possamos nos arrepender mais uma vez, nos reconciliar, experimentar ali novamente o sangue que foi derramado, cobrindo também aquele pecado, para continuar nos sentindo seguros, para continuar sabendo que Deus está conosco, perto de nós, habitando em nós. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que está sempre pronto para nos responder, para nos ensinar todas as coisas. Então, como é bom saber que Deus é Emmanuel. Amém, irmãos? E talvez a pergunta que fica, mas como eu posso identificar Deus comigo todos os dias? Como isso funciona na prática? O que eu devo fazer? Primeira coisa é crer. Né? Primeira coisa é crer que Deus está conosco. Deus que vive em nós. E eu quero pegar aqui um conselho de Salomão, e é o último texto que a gente está encerrando assim. Em Provérbios 3, 5 e 6, ele nos dá um conselho. E eu creio que vem de encontro a essa identificação que nós podemos fazer todos os dias de que Deus está em nós, perto de nós, vivendo em nós, está conosco. Em Provérbios 3, 5, ele diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Agora, presta atenção. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Uma outra versão diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Salomão, alguns séculos antes de Jesus nascer, antes da nova aliança ser feita por Deus com o homem, ele estava nos dando um conselho. Ele diz: ei, presta atenção, Deus está contigo. Reconhece Ele nos teus caminhos. Lembra dele em tudo que tu for fizer, porque Ele está contigo. Pede o conselho dele, porque Ele está aí, dentro de ti. Reconhece o Senhor em tudo que tu for fazer. Sabe, às vezes a gente passa por situações e as circunstâncias não são favoráveis e às vezes com aquele calor do momento, com aquelas dificuldades, com aquela provação, com a intensidade ali da situação que está acontecendo, nós temos dificuldade de parar um momento e procurar no meio daquilo tudo identificar onde está o Senhor. O que Ele está fazendo, como Ele está se movendo, onde Ele está atuando. Porque uma certeza nós temos que ter, independente da situação na qual nós estamos vivendo, Deus, Ele está conosco, porque Ele é Emmanuel. Davi, ele entendeu isso muito bem quando ele fala no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Deus está comigo. Ele me toma pela mão, Ele me guia para um lugar seguro, para pastos verdejantes. Ele coloca diante de mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, Davi, ele tinha consciência de que Deus estava com ele. Olha que Davi, ele tinha motivo suficiente para pensar que, ou pelo que ele tinha feito, ou por situações nas quais ele estava vivendo, Deus tinha abandonado ele. Mas não, Davi, ele afirma isso, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que Deus está comigo. E por isso, irmãos, nós podemos ter certeza que Deus é Emmanuel, Ele se fez homem para estar conosco, e Ele nunca vai nos abandonar. Jesus, quando ele estava voltando para estar com o Pai, ele falou isso para os discípulos e eles se entristeceram. E aí ele disse: não fiquem tristes, eu vou mandar o outro para estar com vocês. Eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo prometido, e Ele vai estar com vocês. E Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Eu penso assim, quando Jesus falou isso, Ele estava dizendo em outras palavras: vocês viram tudo que eu vivi? O que eu ensinei para vocês? Pois é, agora o Espírito Santo vai trazer revelação para vocês do que isso significa. Ele vai trazer revelação para vocês do que significa eu ir para a cruz.
do que significa eu morrer naquela cruz. Ele vai trazer revelação a respeito da nova aliança. Ele vai trazer revelação de que eu sou Emanuel, o Deus que vai estar com vocês. Então, irmãos, essa palavra ela me trouxe assim, eu comecei a meditar nela e tudo começou naquele texto lá do anjo falando com José. Aí o Senhor foi me levando para esses outros textos, mas teria muitos outros textos que a gente poderia ver, onde existe essa afirmação de Deus conosco. Mas o que aconteceu comigo, por isso eu quis repartir isso com vocês, trouxe uma convicção, uma certeza, renovou uma certeza de que tudo está bem, porque Deus é Emanuel e Ele está comigo. Amém? A Miriam vai colocar ali uma canção e nós vamos tomar ceia juntos agora. E eu queria que nesse tempo, onde a gente vai estar ministrando a ceia, a gente ainda não está liberado, né, oficialmente, para estar dando abraço, e acho que é prudente a gente cuidar. Mas é um tempo onde nós podemos entronizar essa presença do Senhor. É permitir que o Espírito Santo revele o Deus Emanuel em nós. Permitir que Ele vá lá no teu coração e talvez quebre aquela incerteza, aquela dúvida, aquele questionamento, aquela insegurança e possa, talvez a gente não possa abraçar um ao outro, mas eu quero te convidar para permitir que tu receba nessa manhã um abraço do Deus Emanuel. Amém? Como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Isso é Deus contigo. Né? Talvez tu sinta lá teu coração sendo consolado. Talvez tu sinta algo físico de Deus se aproximando de ti. Talvez tu sinta simplesmente uma lágrima vindo no teu olho de gratidão, porque tu sabe que Deus é Emanuel e Ele está contigo, vive em ti. E nesse tempo nós vamos estar repartindo a ceia uns com os outros. Vamos permitir que o Espírito Santo Ele nos revele a profundidade da obra da cruz. Quando Jesus ele foi crucificado, lá no final, nos últimos instantes, no último suspiro, Ele tomou forças e deu um brado. Ele diz, está consumado. E irmãos, aquele que está consumado é a nossa vitória. Sem aquele está consumado, nós ainda continuaríamos condenados. Mas porque a obra de Jesus foi consumada, Ele fez tudo o que precisava ser feito, foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, Ele deixou sua glória para vir aqui estar conosco. E porque Ele levou até o fim essa obra, esse está consumado, é que aquela palavra do anjo José foi validada. Deus está conosco. Porque Jesus consumou a sua obra na cruz. Jesus foi tentado a não fazer isso, mas Ele permaneceu firme. Ele foi fiel. E porque Ele foi fiel, Deus olha para nós, e a partir da nossa fé em Jesus e na obra que Ele consumou, Ele também nos vê santos, justos, filhos amados, filhos queridos, filhos fiéis, filhos idôneos, ou como tu queiras chamar. Deus gosta de ti. Ele te ama. Ele está contigo. Ele é Emanuel. Amém? Você pode colocar a canção ali. Emanuel.
comigo está. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Vamos declarar, Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. Vamos declarar uns aos outros. Contigo está. Amém, irmãos. Contigo. Contigo está. Contigo está. Contigo. Contigo está. Aleluia. Toda a igreja declarando. Emmanuel. Aleluia. Sim, Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. Emmanuel.
Deus comigo. Deus comigo. Declara pro teu irmão, Emanuel. Deus contigo. Deus contigo. Emanuel. Deus conosco. Deus Emanuel. Presente em nossas vidas, presente em nossos corações, Emanuel. Aplaudimos o grande